Papo de Bíblia, paz do Senhor, irmão, graça e paz. Eu queria, por intermédio desta oportunidade, trazer, por intermédio de alguns textos, a identidade meio camuflada que as Escrituras dão sobre as duas testemunhas cujo nome não é notório. E essas duas testemunhas que virá no período da grande tribulação, nós, como igreja, como evangélico, somos pré-tribulacionista ou pré-dispensacionalista. Acreditamos na vertente, na corrente, que essas duas testemunhas virá no período do anticristo lá em Israel, durante 3 anos e meio, pregaram o evangelho eterno, e serão mortos lá, segundo as Escrituras, depois ressuscitados e subirão para o Senhor. Mas há uma grande dúvida por parte de muitas pessoas: quem são essas duas testemunhas? Qual é o seu nome? Quem são? Eu não tenho um nome para dar para vocês, mas eu queria trazer alguns textos bíblicos. Há pessoas da Bíblia que chegam mais perto dessas duas testemunhas. Eu não quero afirmar nada. Eu quero que o texto fale um pouco sobre ela. Eu queria abrir em Zacarias capítulo 4 e ler. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do sono. E me disse: que vês? E eu disse: olha, eis que um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Apocalipse capítulo do número 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Eu queria trazer também algumas referências aqui para vocês, irmãos. Em Êxodo capítulo 7, no versículo 19, Deus ordena para Moisés e Arão colocar a tua vara sobre as águas e convertê-las em sangue. E em 2 Reis, no capítulo 1, Acasias adoece por sua idolatria, e Deus usa o profeta Elias e vai até Acasias e diz: não há um Deus no céu para você clamar? Portanto você morrerá nesta cama. E desta forma o rei morre. Elias sai e se encontra no monte, e os soldados chegam e mandam ele descer do monte, dizendo: homem de Deus, desça nesse monte. Ele disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. Eu quero voltar para o Apocalipse capítulo número 11. No versículo 4 do capítulo 11. Essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. No versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da tua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Não foi Elias que subiu ao monte? Não estou aqui afirmando nada. E diante dos profetas de Baal, não foi ele que orou e fogo caiu do céu? Não foi Moisés que por intermédio dele, Deus manifestou pragas por intermédio do profeta Moisés? Não foi Elias que fechou o céu para que não chovesse perante a rebeldia do rei Acabe e do povo de Israel? Não estou aqui afirmando nada. É só alguns textos bíblicos trazendo meio que como uma sombra. Quem são essas duas testemunhas? Quem são esses dois profetas que estão do lado do Senhor? Nós sabemos que Elias não morreu, foi trasladado. Sabemos que Moisés subiu ao monte, de lá não saiu mais, ao ponto de Satanás contender com Miguel, eles discutirem acerca do teu corpo. O corpo sumiu. Não estou aqui afirmando nada. Muito semelhante a esses dois profetas, essas duas testemunhas, vocês não acham? Analisa um pouco. Agora eu quero ler, para me resumir,
minha última leitura, eu quero ler em Mateus capítulo 17. Se você quiser, você pode abrir a Bíblia aí também. No versículo 1. Diz assim, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e o seu vestido se tornaram branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, ao quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse, levantai-vos e não tenhas medo. Nós vimos aqui no Monte da Transfiguração, capítulo de número 17, que os 2 únicos personagens bíblicos, as únicas 2 testemunhas, se é que eu posso assim dizer, do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é repleto de profecia acerca de Jesus, o seu nascimento na terra. Mas as únicas 2 pessoas que viram Jesus em seu ministério do Antigo Testamento foi Elias e Moisés. E eu acho engraçado que se tem umas pessoas que o povo hebreu, o povo judeu tanto respeita, é Moisés, Elias, Davi, mas também Moisés e Elias. E aguardam o retorno de Elias, porque a Bíblia fala sobre isso em Malaquias. Eu não estou aqui afirmando nada, dando nenhum nome. É só trazendo uns textos bíblicos para tentar chegar à conclusão de qual personagem chega mais perto dessas 2 testemunhas. O ministério de Elias e o ministério de Moisés é marcado pelos mesmos ministérios de as 2 testemunhas, de Zacarias 4 e do Apocalipse 11. Amém? Você vem estudar as Escrituras, esse papo de Bíblia vem fazer efeito na sua vida, que você venha ter um compromisso com a Escritura, estudá-la cada dia mais e pedir discernimento, graças a Deus, para a sua revelação. Deus te abençoe.